Você que esteve aqui na Santa Ceia, nós falamos sobre o que, gente? O arrebatamento da igreja está próximo. Só recapitulando a você, porque hoje nós vamos continuar e nós vamos falar sobre a grande tribulação hoje. E aí depois nós vamos orar e ministrar sobre a sua vida, mas só para recapitular um pouco aqui, você que está com a sua Bíblia aberta, o arrebatamento é um termo usado na Bíblia, na primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 18. Essa palavra significa arpásio, arpax, que significa ser tirado subitamente. Hoje, eu vi um teólogo, porque teólogo sem o Espírito Santo é um demônio. Teólogo sem Espírito Santo é um satanás. Porque pregação, irmão, é teologia pegando fogo. Teologia só é uma bênção quando ela tem o Espírito Santo. Senão ela é só letra, e a letra por si só mata. E aí eu vi um teólogo desse, cheio do diabo, dizendo que não existe volta de Jesus eminente. Que não existe volta de Jesus subitamente, do tipo assim, fique preparado que Jesus pode voltar a qualquer hora. Ele falou assim, sem chance isso. Porque Jesus vai voltar depois de que vier a apostasia, Jesus vai voltar depois de 7 anos de tribulação. Se ele estiver pensando na volta de Jesus depois de 7 anos de tribulação, não tem eminência mesmo. Mas eu quero que ele se vira com os textos de Jesus quando ele diz, vigiem para que esse dia não vos tome de surpresa. Eu quero que ele se vira com os textos que o apóstolo São Pedro diz que o dia do Senhor virá como o ladrão da noite. E o próprio Jesus usou o termo, o Filho do Homem vem como ladrão de noite. E aí Jesus diz, se o dono, olha o que Jesus fala, se o dono da casa souber o dia que aparece o ladrão, ele ficaria esperando. Agora, eu quero que ele se vire com textos do tipo, assim como o relâmpago sai do Oriente, se mostra no Ocidente, será o dia do Filho do Homem. Eu quero que ele se vire com textos que Jesus fala, no abrir, que Paulo fala, no abrir e fechar de olhos. Eu quero que ele se vire com Mateus 25:10, aonde não perceber e chegar o esposo, com os dias de Noé. Bom, eu poderia gastar a noite aqui. Agora, o que leva um pastor ir na mídia e falar isso? Eu vou dizer para você o quê? Pecado. Eu só tenho uma resposta. O pastor que fala, irmão, não tem volta eminente de Jesus, você não precisa se preparar para a volta de Jesus, ele está justificando o pecado dele. Irmão, não precisa você falar isso para o povo. Você pregando volta de Jesus, o povo já peca. Se você pregar isso, vocês vão virar o quê? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Portanto, nós pregamos que o arrebatamento é uma doutrina que ensina uma volta eminente de Jesus, que ele voltará para a sua igreja. É uma doutrina que ensina que, de repente, multidões de pessoas ao redor do mundo vão desaparecer num piscar de olhos. Veja, arrebatamento, a palavra está na Bíblia. É Paulo que diz, nós seremos arrebatados, tirados, arrancados. Isso significa que a qualquer hora, como um ladrão da noite, a qualquer momento, no abrir e fechar de olhos, uma multidão de pessoas vão desaparecer. Essa é a doutrina do arrebatamento. Nós aprendemos isso domingo. Esse arrebatamento, ele acontece para a igreja. A Bíblia diz, é o som do arcanjo tocando, que a igreja ouve, e de repente ela some, ela desaparece. Ah, como eu queria que esse dia fosse hoje. Como eu queria que nós vivêssemos. Agora veja bem, nós estamos vivendo dias precedentes ao arrebatamento. No domingo nós falamos algo muito interessante sobre o livro do Apocalipse, você se lembra? Nós fizemos aqui uma dissecação muito interessante, que se nós analisarmos as 7 eras da igreja, diga comigo, 7 eras. Fala, 7 eras. Vou esperar aqui meu querido discípulo pegar uma caneta. Eu sou atencioso, eu vi que o antes foi só pegar uma caneta, então eu vou ser educado para ele, porque isso que eu falei é interessante para ele. Eu só estou atento. Mas vamos lá, pronto, antes?
Então tá bom, ficou vermelho. Já conheço antes. Veja, a Bíblia Sagrada, ela é separada por 7 dispensações, ou eras, 7 alianças de Deus com o homem, né? Eu acho que pelo menos essa parte da mensagem do pastor Aparício vocês devem entender. Acho que essa parte, das 7 alianças de Deus na história da humanidade, né? Vocês têm que relevar que a idade dele já é bem avançada, então ele quer pregar do Gênesis ao Apocalipse em uma mensagem, né? Mas eu penso que algumas coisas vocês entenderam. Luiz Hermínio é do mesmo jeito também. Começa Mateus, estou até hoje esperando ele pregar Mateus 16 na igreja, até hoje ele não pregou. Prega 5 mensagens numa, né? Mas vamos lá, são 7 alianças de Deus com o homem, desde a aliança da inocência, edêmica, adâmica, abraâmica, noádica, davídica e aliança eterna. Eu acho que foi isso. É isso aí, né? Acho que foi rápido e rasteiro. E nós temos 7 eras da igreja. Cada era, ela é separada por um período. No sábado, no domingo, um irmão me falou, como que nós sabemos em qual era nós estamos? Isso é fácil saber. Quando você lê as 7 igrejas do Apocalipse, você vê que cada uma delas tem uma característica e um tempo que a história viveu. É óbvio que hoje nós estaríamos então na última era da igreja, que é a era de Laodiceia. Laodiceia então seria a última igreja da última era. Ela é uma igreja literal, que representa naquela época, mas ela também representa um tempo do último tempo em que a igreja seria rica, mas fria. Seria rejeitada e abandonada pelo Senhor, e que o Senhor vomitaria essa igreja da sua boca. Fato que então não existe 8 eras, ou 8 dispensações, ou 8 tempos, só existe 7. Se todos os teólogos concordam que nós estamos na última era da igreja, na era de Laodiceia da igreja, então não há mais uma outra igreja depois deste tempo. Você entende o que eu estou falando? E aí nesse ponto nós aprendemos algo interessante. Em Apocalipse 2:4, vamos lá rapidinho. Apocalipse 2:4. Para a primeira era da igreja, a era de Éfeso, diz assim, ó: entretanto, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caístes, arrependa-te e volta à prática das boas obras. Aí o Senhor diz assim para Éfeso: porque se não te arrependeres, em breve virei. Diga comigo essa palavra: breve virei. Para a primeira era, o Senhor olha para a igreja. Agora veja como isso é interessante. Ele diz: breve virei. Agora nós vamos para uma outra era, uma era anterior à nossa, que é chamada de era de Filadélfia. Uma era muito boa, né? Em Apocalipse 3:11, vira a página. A era de Filadélfia, ele assim diz para Filadélfia: aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Aí ele diz assim, ó, é isso mesmo? O vencedor de maneira alguma, Apocalipse 3. Não, mas eu estou lendo 3:11 de Apocalipse. É 2, eu estou lendo 2. É 3:11. Vamos lá. Para a era de Filadélfia, em Apocalipse 3:11, o Senhor diz o seguinte: a penúltima era da igreja: eis que venho sem demora. Agora veja bem, para a igreja de Éfeso, ele diz o quê? Breve virei. Para a igreja de Filadélfia, ele diz o quê? Venho sem demora. Em algumas Bíblias está cedo venho. Qual Bíblia está cedo venho? Nenhuma? Então nenhuma Bíblia está cedo venho. Mas tudo bem, que seja, breve virei. Breve virei, breve virá. Agora veja para a última era o que o Senhor diz. No caso é o nosso tempo, é a nossa dispensação. É essa era agora, a era de Laodiceia. Em Apocalipse 3:20. Vou recapitular. Para a primeira era ele diz o quê? Breve virei. Para a penúltima era ele diz o quê?
Eis que venho sem demora. E para a última era, olha o que ele diz no verso 20: eis que estou à porta e bato. Olhe bem, viu, Joraci? Você que estava dodói no domingo, era você ou Luiz estava dodói? Era ele. Luiz estava dodói. Um manjão desse tamanho, dodói aí. Veja bem, para a primeira era, o Senhor tem um cuidado de dizer: ainda não estou vindo, breve virei. Para a penúltima era, o Senhor ainda tem o cuidado de dizer: ainda não estou vindo, venho sem demora. Mas para a última era ele diz: eu já estou vindo, estou às portas. Leia aí na sua Bíblia: eis que estou às portas e bato. Deixando claro para você, irmão, que eu não preciso ser um doido, maluco, para sair por aí fazendo continhas dispensacionalistas, como os preconceituosos da doutrina dispensacional gostam de dizer da gente. É simples de entender. O Senhor está falando para a era de Laodiceia, a era da mornidão, a era de crentes que não têm vontade de ir para a igreja, de crentes que passam uma cara sem ir na igreja, porque o fato de você não congregar, irmão, já é sintomas de laodiceano. Para essa igreja o Senhor diz: eis que estou à porta e bato. Deixando claro que Jesus está vindo para arrebatar a sua igreja nesta era. Olhe bem, nós somos a era do retorno de Cristo. Nós somos a era do arrebatamento da igreja. Não tem mais uma outra era, não tem mais um tempo, não tem mais uma dispensação. O relógio já está cruzando o ponteiro da meia-noite. A Bíblia diz: à meia-noite o noivo veio. E ele está voltando para levar a sua igreja. Dito isso, recapitulado isso, falamos isso. O interessante também, nós falamos domingo, sobre então, se não é sinal para o arrebatamento da igreja, porque ele é iminente, ele é secreto, como nós saberemos que estará perto o arrebatamento da igreja? Nós recordamos aqui alguns sinais precedentes ao arrebatamento, são sinais interiores, é sinal dentro de você. O primeiro sinal que a Bíblia diz que nós devemos estar atentos, está em Mateus 25:10, é a própria pregação. A Bíblia diz que antes, na parábola das 10 virgens, antes do noivo vir arrebatar a igreja, tinha uma mensagem pregando o quê? Aí vem o noivo, sai-lhe ao encontro. Então, o sinal precedente do arrebatamento é você estar atento à pregação. Nesse ponto, eu falo para você e falo também para quem nos assiste pela internet: cuidado. Aqui não, aqui o povo sempre vai estar em alerta acerca do retorno de Cristo. Mas cuidado, se você está numa igreja que passa 1 ano, 2 anos, 6 meses ou até mais, sem sequer anunciar o retorno de Cristo. E agora eu estou fazendo uma acusação: sai dela! Você que quer subir com Cristo, procure uma igreja que anuncia o retorno dele. Não estou dizendo qual tem que ser, mas se você quer estar pronto para a volta de Jesus, como que você está num lugar que não te alerta sobre tal feito? Chega lá e fala para o seu pastor: eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Por que o senhor não prega volta de Jesus? Alguns vão dizer: veja, é coisa do final dos tempos, então Deus já sabe de tudo. Mas peraí, a Bíblia manda pregar. Ou então outros vão dizer: eu não entendo. Então vai estudar, vai aprender, vai ler na Bíblia. Agora, pense comigo. Você conhece igrejas que passam... Honestamente, vou perguntar aqui para esse público aqui. Você já esteve em uma igreja durante anos que nunca foi pregada a volta de Jesus? Seja honesto, levanta a mão. Tem alguém aqui? Levanta a mão bem alto. Bem alto, vá. Jesus. Ou então você já esteve em igreja que passava ano
e pregavam uma ou duas vezes sobre a volta de Jesus só para dar justificativa? Levanta a mão. Então junta você com os outros. Agora, por que, irmão? Ou seja, prega ali rapidinho ali para falar que pregou, porque prega de tudo. Não dá ênfase no tema. Então, irmão, domingo passado veio um irmão aqui nos visitar. Ele disse assim: pastor, eu vim aqui. Ele já congregou com a gente, mas ele não está mais com a gente. Quer dizer, ele está vivo, não está? Falou: pastor, eu vim aqui porque eu estava com saudade de uma boa palavra. Falei: né? Você come aqui e paga a conta em outro lugar, né? Mas amém. Então, ele queria ouvir uma boa mensagem, principalmente sobre a volta de Jesus. Agora, os irmãos não ficam conjecturando quem quer não, porque tinha vários irmãos de outras igrejas visitando aqui a igreja, então nem que me mate. E se você pôr um nome aí, eu falo: mentira! Mas vamos lá. A palavra segunda, sonhos constantes. Diga: ter sonhos. Quem aqui sonha de vez em quando com a volta de Jesus? Uau, é gostoso, né? Quem quer sonhar? Senhor, dá sonhos para os seus filhos sobre a sua volta. Que eles amanheçam em lágrimas de tanta emoção ao ouvir o som da trombeta nos sonhos. Você vai ter. Porque não tem sonho melhor. Precedentes ao arrebatamento da igreja, a igreja vai, os irmãos, as crianças principalmente, vão começar a ter sonhos, né? E sensação de expectativa. Quem aqui vive uma sensação que tem algo prestes a acontecer? Alguma coisa vai acontecer. Quem tem essa sensação? Eu tenho. E essa sensação é o próprio Espírito Santo que diz. Dito isso, irmãos, se o arrebatamento da igreja acontecer hoje, o que acontece com o mundo depois? Quem está com o mundo? Quem está comigo? E com o mundo? Quem vai ficar feliz quando Jesus voltar? Eu não vou ficar feliz, eu vou subir feliz. Se você vai ficar feliz, é com você. Você fica esperto, irmão. Você está dormindo, rapaz. Vai ficar feliz. Em Mateus 24 e 15, abra aí a sua Bíblia. Mateus 24 e 15. O Senhor Jesus diz assim: e assim, quando vires a profanação horrível da qual falou o profeta Daniel no lugar santo, ao ler a profecia, entenderá isso. Os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver sobre o telhado de sua casa, não desça para retirar dela coisa alguma. E aquele que estiver no campo, não volte para pegar sua túnica. Serão dias terríveis para as mulheres grávidas e para as que estiverem amamentando. E orai para que a vossa fuga não ocorra durante o inverno, nem no sábado, porque haverá nessa época grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora, nem nunca haverá. E se aqueles dias não tivessem sido abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos. Ó, beijinho no ombro. Por causa dos eleitos, este tempo, o tempo que nós estamos vivendo, está sendo encurtado. É por sua causa que o ano está terminando mais rápido, viu, irmão? É por sua causa que o dia termina rápido. Agora veja bem, irmãos, quando nós falamos de grande tribulação, que é o período que ocorre depois do arrebatamento súbito da igreja. Se a igreja for arrebatada hoje, em seguida começa um período de 7 anos que Jesus chama de grande tribulação. Não é tribulação. Tribulação ocorre lá no próprio Malawi, onde eu estou indo, na China, na perseguição aos cristãos, na Coreia, lá na Arábia com o Estado Islâmico, é uma tribulação. Mas Jesus disse que a tribulação que virá sobre o mundo, ela nunca houve e nem nunca haverá. É algo indescritível. É 7 anos de situação incalculável e indescritível. Quem está entendendo o que eu estou pregando?
Preste muita atenção no que você vai ouvir. De fato, essa tribulação é para o mundo? De fato, ela é para o mundo. Mas por que devemos pregar? Como alerta, para você saber o que aguarda o mundo e quem não subir no arrebatamento da igreja, quem não subir no rapto. O que nós precisamos saber sobre a tribulação? Jesus começa falando ela em Mateus capítulo 24, no verso 15. Mas quando ele menciona que ai das grávidas, a das que estiverem amamentando, quem estiver em Jerusalém, na Judéia, não corra para Jerusalém pegar alguma coisa, ele não está falando de dias atuais. Quando Jesus fala não ficará pedra sobre pedra, a história que Jesus está falando aqui, isso aconteceu 40 anos depois da morte de Cristo, no ano 70, quando um imperador romano invadiu Jerusalém, e ali ele estuprou mulheres, ele saqueou o templo, ele destruiu o templo, deixando só uma parede, porque ele queria o ouro dos judeus. Ele fechou a porta do templo. Naquele dia Jesus fala, não desça para Israel. O apóstolo João estava em Éfeso, já com seus 90 e poucos anos, cuidando da mãe de Jesus, Maria, que assim Jesus designou. Ele interpretou a profecia, isso está na história. Ele não foi para Jerusalém, e aí muitos judeus, também cristãos, morreram. A história conta que os cavalos romanos escorregavam no sangue dos judeus. Foi um banho de sangue. A profecia começa. Por que Jesus fala? Ai das grávidas e das que amamentam. Porque esse imperador, esse general Tito, que depois se tornou imperador, ele pegava a faca e tirava as crianças na faca, assim, ó, do ventre da mãe, e jogava a criança no fogo. Uma maldade indescritível. Isso aconteceu, e agora Jesus começa a caminhar, Jesus começa a andar pela Bíblia, e dizendo o que viria acontecendo também ao decorrer do tempo. Então tenha um pouco de paciência, porque essa palavra é muito importante para a igreja do Senhor Jesus. A grande tribulação, a pior delas, é um período de 7 anos, depois do arrebatamento. Porém, a tribulação bíblica, perseguição bíblica, ela ocorreu, viu? Sua esposa, Francinaldo, deu um branco agora. Bel, foi isso que você falou dos 490 anos que ficou no ar aquele dia. Hoje você vai entender. O período da tribulação, ele é um período não só de 7 anos, ele é um período de 490 anos. A tribulação é chamada na Bíblia de as 70 semanas de Daniel. Quem era Daniel? Daniel era um profeta apocalíptico, que Deus revelou para Daniel todos os sinais do final dos tempos. Então veja, os 490 anos registrados em Daniel, capítulo 9, versículo 24 a 27, diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre Israel. Aqui é a tribulação. E sobre a sua santa cidade, para cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna e selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Aí aqui o próprio, não somos nós dispensacionalistas que fazemos continhas. É a profecia que faz a continha. Você quer ver a continha da profecia? Verso 25. Sabe, entende? Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém e até o Messias, o príncipe haverá 70 semanas. É conta ou não é? Vamos lá fazer a continha. E 62 semanas as ruas serão reedificadas, mas em tempo angustioso. Verso 26. E depois das 62 semanas será tirado Jesus. Jesus morre na semana de número 62. Quem está comigo aí, diga amém. Mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir. O príncipe é o anticristo. O ungido é Jesus. O príncipe é o anticristo. E o povo do príncipe é o império romano, dizendo que o anticristo tem que ser europeu, misturado com judeu. Ou com árabe. Tem que ser filho de Abraão com europeu. O povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade. Que foi o que aconteceu. Quem está entendendo, diga amém. Agora veja bem, vamos lá fazer a continha da grande tribulação. No versículo 12,
do capítulo 9 até o versículo 14, diz assim: ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra nossos juízes, e nos julgava, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu como em Jerusalém, como está escrito na lei de Moisés, todo aquele mal sobrevirá sobre nós. Você está entendendo? A tribulação então é para os judeus. Diga comigo, a tribulação é por causa dos judeus. Inclusive esse será um dos motivos que o anticristo vai usar para jogar o mundo contra o judeu. O anticristo vai vir e vai jogar e falar: é por causa deles, é por causa deles. E aí o mundo todo vai se voltar contra o judeu por causa da tribulação. Eles são os culpados dela. A profecia da tribulação não aconteceu primeiramente em Daniel e nem em Jesus. Ela está registrada em Deuteronômio 28, no verso 15 ao verso 68. Está entendendo até aí, Bel? Diz assim: será porquanto que não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos, seus estatutos que eu te ordeno, então sobre ti virá todas as maldições e te alcançarão. Em Daniel, o povo diz: recaiu sobre nós o que Moisés disse, porque não obedecemos. Entendeu agora porque vai vir a grande tribulação? Quem está entendendo, diga amém. Está claro para vocês? Está claro? Então o período, vamos lá. Quando as 70 semanas de Daniel começou? Quando a grande tribulação começou? A palavra semana, no original, é Shabuá. Não é semanas de dias. O judeu não tem a palavra semana de dias. Significa semana de anos. Você entende? A palavra semanas de dias é só nós. É do grego, né? Ou seja, uma semana para o judeu significa 7 anos. O conceito semana como sendo de anos era comum entre os hebreus. Agora preste atenção nisso. O cronograma das 70 semanas de Daniel 9:24, a tribulação corrente. 70 semanas. Cada semana, 7 anos. 70 vezes 7? 490 anos. Completa o programa de Deus com o mundo, de Deus para com Israel, dividido. Não é nós dispensacionalistas, é Daniel que fez a divisão aqui. Nós lemos aqui a divisão, divididos em 3 períodos. Primeiro período, 7 semanas, 49 anos. Segundo período, 62 semanas, 434 anos. E depois o último período, 7 anos. Uma última semana faltando, que é 7 anos. Por que que essa última semana não foi contada? Veja você. Por que que os 434 anos são contados? Por que que esses outros anos são chamados de tribulação e os últimos 7 anos não são? No total, irmãos, a tribulação é chamada na Bíblia de as 70 semanas de Daniel. Diga, as 70 semanas de Daniel. Então vamos lá. Primeiro, olha o que Daniel fala, a grande tribulação, durante as primeiras 7 semanas, diga comigo, 49 anos, Jerusalém foi reconstruída em tempos trabalhosos, lá no tempo de Jeremias. Isto é descrito em Neemias, isso é descrito em Neemias. Diz assim Neemias no capítulo 2, a saída da ordem para restaurar e reedificar Jerusalém é o decreto de Artaxerxes, tal como está registrado. Durante 49 anos seguintes, Jerusalém foi reconstruída. Olha lá, começando a tribulação lá aonde, gente? Em Neemias. Quem está comigo aí? O exílio na Babilônia, a perseguição pelos persas, já era o quê? Tribulação. É isso que Daniel está falando. Quem está me acompanhando aí? E continua o texto. Segundo, primeiro período, 49 anos. Falta o segundo período, 62 semanas seguintes, que dá 434 anos. Segundo período, as 62 semanas, recontando, cada semana são 7 anos. São quantas semanas a tribulação? 70 semanas. Faltam quantas para ser contada? Uma semana, que é 7 anos. Não sou eu que estou falando isso. É Daniel que fala isso.
Quem está comigo aí? Irmão, seu pastor pode ser feio, baixinho, mas lê a Bíblia. Aqui nós não vamos pregar o que a gente acha que tem que pregar. Nem eu, nem o pastor Samuel e nem os demais pastores. Nós vamos pregar o que a Bíblia diz que tem que pregar. E está escrito na Bíblia, não é continha nossa, o que se lê, se prega. Olha o que está escrito na Bíblia. As 62 semanas seguintes, 434 anos, entende-se desde a reconstrução de Jerusalém até o nascimento de Jesus. Veja você que são 430 anos de silêncio de Deus. Vou te fazer uma pergunta. Quem era a voz do que clamava no deserto? Quem, gente? Mais alto? Mais alto o nome dele? Claro que não! Onde você leu que João Batista era a voz do que clamava no deserto? João Batista era a voz do que clamava, não a voz que clamava. A voz era Deus. Eu vejo um monte de pastor, todo mundo fala isso, que João Batista era a voz do que clamava. A voz é Deus, irmão. A Bíblia não diz voz que clama, a voz do que clama. Quem clamava no deserto 430 anos era Deus. E ele usou quem? João Batista. Você entendeu? Então alguém pode dizer, eu sou a voz? Claro que não. A voz é Deus, irmão. É voz do que clama no deserto. Não é voz que clama no deserto. Está comigo? Quem está comigo, diga amém. Quem é a voz? É Deus. E quem clamava por Deus? João. Então nunca mais diga que João Batista era a voz. A voz é Deus. E tem gente aí pondo na boca assim, falando, eu sou a voz. Ui. Fala assim comigo, ui. Eu não sou. A voz é Deus. Amém? Deus é a voz que clama. Prosseguindo. É só exegesezinha para dissecar um pouco a Bíblia. Mas prosseguindo a Bíblia Sagrada. 62 semanas foram contadas até o nascimento de Jesus. Até a morte de Jesus, 69 semanas. Restando uma última semana. São 70. Cada semana 7 anos. A última semana de Daniel é chamada de 7 anos de tribulação. Por que que essa semana não pode ser contada? Eu vou te dizer por quê. A tribulação, nós lemos aqui na Bíblia, tanto em Deuteronômio como em Daniel, que ela é por causa de Israel. E aqui os textos dizem, por que que ela foi enviada para Israel? Primeiro, Daniel 9, 24 a 27. Para extinguir a transgressão de Israel. Para dar fim aos pecados de Israel. Para expiar a iniquidade de Israel. Para trazer justiça eterna. Para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Está aqui por que a tribulação vem. Agora veja, quando Israel deixou de existir, 40 anos, no ano 70, depois da morte de Cristo, Israel sai do mapa. Sem Israel não tem o que, gente? Tribulação. Se a tribulação é para Israel, quando a tribulação precisa voltar a ser contada? Quando Israel volta a existir. E quando Israel voltou a existir? 14 de maio de 1948, Israel volta a existir. Só que tem um detalhe nesse ponto. Passa a ter um novo ingrediente na história mundial. Esse ingrediente é você, a igreja. Com a igreja aqui, a Bíblia diz que nós não somos filhos da ira. Isso tem que ficar na sua cabeça. A ira de Deus não é para você. A disciplina sim, ira não. Deus não traz ira sobre filho. Deus traz disciplina sobre filho. Deus traz ira sobre o mundo. A Bíblia diz que nós não somos filhos da ira. Eu quero que você diga isso bem alto, para não sair do seu coração. Diz, eu não sou filho da ira. Você não fala não, Juninho? Comer sua língua, Juninho? Agora veja bem. A tribulação é a ira de Deus caindo sobre o mundo. E você não é filho dessa ira. Então, meu filho, você pode filosofar, conjecturar, você pode ser o maior teólogo do mundo. Você não vai me tirar do meu coração a esperança
do arrebatamento da igreja. Tira do seu? Não tira. Eu vou provar, você pode provar o que você quiser, meu filho. Eu não sou filho da ira. Deus não nos separou para a angústia, para a ira. A Bíblia diz a Filadélfia: porque fostes fiel e guardaste as minhas palavras, eu te livrarei da tribulação que recairá sobre o mundo todo. Está escrito aí, irmão. Eu não sou filho da ira. Agora, com a igreja na terra, a tribulação está suspensa. A última semana de Daniel está suspensa. Sabe o que os teólogos falam das semanas de Daniel? Fala que é poético. É porque se o camarada estudar as 70 semanas de Daniel, não tem outro caminho para ele, hein, pastor Samuel? Ele vai ter que ir para o arrebatamento da igreja. Não tem outro. Não tem o que fazer. Se você estudar as 70 semanas de Daniel, a era última da igreja, você vai ter que crer no arrebatamento. Aí eles pegam o livro de Daniel e falam: aquilo é poético. Estou vendo o poético aqui, viu? Estou vendo o poético. O que Daniel nos ensina, e Jesus ratifica o que Daniel fala, em Mateus 24:15. Quem lê o profeta Daniel, nós lemos aqui em Mateus 24:15, ele diz o seguinte: quem lê o profeta Daniel deve entender isso. Está escrito aí ou não está? Então Jesus está dizendo que você não pode estudar a grande tribulação sem ler o que Daniel escreveu, sem entender as 70 semanas. Então agora, deixando claro para você, as 70 semanas são 490 anos. Nós não estamos em 490 anos, porque falta 7 anos. Nós estamos na semana de número 69, ela não voltou a ser contada. Para ela voltar a ser contada, a igreja tem que sair de cena. Aí ela volta a contar. Israel volta a estar debaixo da ira de Deus. Ela parou de ser contada porque Israel saiu do mapa. Israel sumiu do mapa. Sem Israel não tem tribulação. Ela tem que voltar. Israel já existe, mas agora tem igreja. A igreja tem que sair do mapa para a tribulação voltar a ser contada. Quem entendeu aí? Está claro para vocês? Portanto, a volta de Jesus é um evento. O arrebatamento é para a igreja, a volta é para o mundo. A volta de Jesus é depois de 7 anos de tribulação. O arrebatamento é antes de 7 anos de tribulação. Qual desses que a igreja está? No arrebatamento. Qual desse que você vai estar? Qual desse que você vai estar? Quem vai subir feliz com Jesus no arrebatamento? Agora vocês entenderam a questão. Eu vou subir feliz, não ficar, mas vou subir. Amém? Por quê, pastor? Me dá a prova bíblica que a tribulação é só para judeu. Como a gente põe a coisa na internet é cheio de gente que come pela mão dos outros. É tudo papagaio. Ninguém estuda. Ouve e fala. Daniel 9:24 sobre a tribulação. 70 semanas estão determinadas sobre Israel. Uau! Está na Bíblia com todas as palavras. Amém? O que acontece na última semana de Daniel? Agora eu vou para a parte simples. Olha para mim. Se Jesus voltar hoje no arrebatamento, a trombeta soar hoje, começa 7 anos de angústia e tribulação no mundo. Quais são esses acontecimentos no mundo durante esses 7 anos? Primeiro, um livro com 7 selos. Em Apocalipse capítulo 6, diz assim, na abertura, preste atenção, dos 4 primeiros selos, mostra 4 cavaleiros, que são 4 anjos de destruição, que virão sobre a terra. Esses 4 cavaleiros, na abertura dos 6 selos, presta atenção, dos 4 selos, ele vai do capítulo 6 ao capítulo 8. Primeiro cavalo, veja bem, se o arrebatamento acontecer hoje, a primeira coisa que acontece no mundo a partir de agora, cavalo branco, igual anticristo.
Aí, pastor, mas a Bíblia diz que ele saiu para vencer. Mas não diz que ele venceu. Diz que ele saiu para vencer. Jesus não carrega um arco. Jesus carrega uma espada. E Jesus não vem vestido de branco. Jesus vem vestido de vermelho. A Bíblia diz que o cavalo é branco, mas a sua veste é salpicada de sangue. A veste de Jesus na ocasião do retorno de Cristo é vermelha, não branca. O anticristo está vestido de branco com um arco. Jesus de vermelho com uma espada. Cavalo branco, anticristo. Cavalo vermelho provoca guerras. Cavalo preto provoca recessos e crises financeiras. Vocês viram o que a Dilma falou hoje no jornal? Que 2016 vai ser pior que 2015. Gente, que palavra de ânimo que ela deu para o brasileiro. É a presidenta que vocês elegeram. De fato, você tem razão. E agora não tem dinheiro para pagar a Bolsa Família. E aí? Agora veja você. É o cavalo vermelho que provoca guerras. É o cavalo preto que provoca crises financeiras no mundo. Veja você que os cavaleiros já estão correndo. Olha o que eu estou dizendo. Os cavaleiros já estão correndo. Primeiro que a Bíblia diz que o espírito do cavalo branco já opera. Segunda de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo 7, que o espírito do anticristo já está na terra. Eu vou chutar para você hipoteticamente, ele já existe. Nós sabemos quem ele é, mas não sabemos que ele é o anticristo. Eu acho. Hein, Fer? O dia que você falar, não, é ele. Você fala, eu sei que é o anticristo, você ficou. Porque ele só vai ser revelado depois que a igreja sai. É o que a Bíblia fala, que ele aguarda, o anticristo aguarda somente que seja tirado da terra aquele que o detém. Quem detém o anticristo é o Espírito Santo na igreja. Quando sair ambos, todo mundo vai saber quem é ele. Então veja, o cavalo amarelo é o cavalo da morte. É um espírito de violência. O cavalo preto é da crise financeira. Veja você que quem provoca violência no mundo, quem provoca guerra no mundo, quem provoca fomes e recessões no mundo, são esses 4 cavaleiros. E mais o branco que provoca essa Babilônia religiosa, essa torre de Babel religiosa, esse espírito do anticristo. Quem está entendendo, diga amém. Vamos lá, na abertura do 5º selo, no verso 9, João vê os mártires salvos no paraíso. Na abertura do 6º selo, no verso 12, João vê eventos cataclismos como terremotos, eclipse da lua, do sol, estrelas caindo e remoção de montes dos seus lugares. Na abertura do 7º selo, agora no capítulo 8, João vê 7 anjos, cada um com uma trombeta. 7 selos. Quando o último selo é aberto, 7 trombetas começam a tocar. Como que procedem essas 7 trombetas? Apocalipse 8, primeira trombeta, verso 7, destrói a terça parte da terra, as árvores, as plantações, as ervas e as frutas. No último selo, 7 trombetas começam a tocar. Isso é a grande tribulação. Na abertura do último selo, ao som da última trombeta, o que acontece na terra? Destrói a terça parte da terra. Já de cara, terça parte da população morre. Se hoje é 8 bilhões, quanto morreria? Os irmãos bons de matemática. Você, pastor Fernando, você é bom de matemática? Não é também nada. Pastor Samuel, não descobri esse talento seu não. Você, que é isso? Eu, irmão, matemática, eu sou um bom pregador. Mas vamos lá, morreria em torno de 2,5 bilhões de pessoas. Você viu como você não sabe nada, você fala em torno. Mais ou menos. Não estariam na terra, no som da primeira trombeta. Segunda trombeta, ainda no versículo 8, é lançado no mar uma grande montanha de fogo venenoso, e a terça parte do mar se torna em sangue, matando a terça parte das criaturas no mar.
Agora veja, durante a tribulação, os recursos naturais vão sumir, a terra começará a se tornar desértica. The Walking Dead. Terceiro, no verso 10, a terceira trombeta a ser tocada. É lançado um grande cometa ardendo em fogo sobre os rios, destruindo a terça parte dos rios, destruindo as fontes de todos os rios e envenenando-os. Agora a água potável vai deixar de existir. Quarta trombeta no verso 12. É ferido o sol, a lua e as estrelas, para que o dia se torne como a noite. E aparecesse um anjo dizendo que as 3 próximas trombetas seriam as piores ainda. E tem gente que quer ficar aí. Vai ter nem pasta de dente, irmão. Você consegue viver no mundo sem pasta de dente, irmão? Tem gente que não consegue viver no mundo sem um WhatsApp. Quinta trombeta, do capítulo 9, do verso 1 ao 11. Agora isso aqui, preste atenção. A quinta trombeta é tocada. Irmão, por que você está assustado? Você não vai estar aqui. Diga amém. Diga, eu não vou estar aqui. Diga, eu não vou estar aqui. Eu vou ser arrebatado. Quem quer ser arrebatado aí? Então, irmão, muda de vida ou muda de Deus, viu? Dizia os nossos pais, se atipa. Se atipa, menino. Quinta trombeta. Demônios serão soltos para atormentar o homem por 5 meses. Um tormento tão terrível que os homens pedirão para morrer e a morte fugirá deles. Esse demônio é pior do que Lúcifer. Olha o nome desse anjo caído, que está preso esse anjo. Ele e os seus soldados estão presos. O nome dele é Abaddon, conhecido como Apolion. Ele está preso, sendo guardado para esse dia. Se Apolion tivesse solto, ele derreteria a carne das pessoas. Mas ele está preso. Sexta trombeta, capítulo 9, verso 13. Será liberado 4 anjos que estão presos junto ao rio Eufrates, a fim de matarem a terça parte dos habitantes da terra com muitas pragas. E a sétima trombeta, chamada na Bíblia de a última trombeta, é a segunda vinda de Cristo. E aí agora, você volta com Ele. Abra sua Bíblia em Apocalipse 19. E aqui eu termino. Não precisa ficar com medo não, que você vai subir com Jesus, viu? Eu só fico olhando aqui, tem gente que está com medo, assustado, para vir aqui para ouvir terrorismo. Não precisa ficar preocupada não, minha filha, que você é ovelhinha dessa casa, você vai subir com Jesus, viu? Quem vai subir com Jesus? Eu sei que assusta. Mas você tem que saber que isso aqui não é para você. Amém? Amém? Agora veja, Apocalipse 19, verso 1, diz o seguinte: o céu se abre e você sobe. Antigamente, na época do pastor Leandro, do pastor Alexandre, o pastor Samuel era ministro de louvor na igreja, ele cantava assim, ó: é de repente que acontece. Lembra, pastor Samuel? É de repente que acontece, o céu se abre, o Espírito desce. É de repente que acontece, Jesus aparece. É da igreja, João. Isso é da sua época, João. Veja bem, em Apocalipse 19, verso 1, o céu se abre e a igreja sobe no arrebatamento. Olha o que diz em Apocalipse 19, 1. Havendo passado esses acontecimentos, veja você que tudo para trás de Apocalipse 19 é a grande tribulação, ok? Do capítulo 4 ao 19 de Apocalipse é grande tribulação. Aí olha o que fala no verso 19. Do capítulo 4 ao 19 é grande tribulação de Apocalipse. Havendo passado esses acontecimentos, presta atenção, olhe bem.
Ouvi no céu uma grande voz que anunciava: aleluia, salvação e glória e poder pertencem ao nosso Deus. A grande tribulação está ocorrendo na terra e as bodas do Cordeiro estão ocorrendo no céu. Olha as bodas, é você. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com sua sedução. Das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Agora olha o verso 7. Alegremo-nos, exultemo-nos, damos a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e a sua noiva está preparada. Veja que a igreja sobe para o céu antes de Jesus descer para o céu, porque a Bíblia assim relata que tem um período antes da segunda vinda de Cristo chamado bodas do Cordeiro. É onde você está lá no céu, recebendo seus galardões, suas premiações, por ter feito a obra de Deus aqui na terra. Agora vamos lá para o versículo 11, de Apocalipse 19. Apocalipse 19, o céu se abre e você chega no céu. Está entendendo, Vanderlei? Você está entendendo ou dormindo? Eu estou vendo você assim, eu não estou vendo o seu olho está aberto. Ó, presta atenção. No capítulo 19 do verso 1, no verso 1 do capítulo 19, a igreja, o céu se abre e a igreja entra no céu, amém? No capítulo 19, verso 6, a igreja está nas bodas do Cordeiro. Agora veja você comigo, versículo 11. E então olhei e eis que vi os céus abertos. Capítulo 19, o céu se abre para a igreja entrar. Capítulo 19, verso 1, o céu se abre para a igreja entrar no céu. Capítulo 19, verso 11, o céu se abre para a igreja agora descer. Olha aí, está escrito na Bíblia. Então olhei e eis que vi os céus abertos, diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele é responsável por julgar e guerrear com justiça. Seus olhos são como chamas vivas de fogo, sua cabeça há muitas coroas em nome escrito que somente ele conhece. Agora olha a cor que Jesus vai estar vestido aí. Quem está comigo? Estava vestido com um manto manchado de sangue. Qual é a cor da roupa de Jesus? Vermelho, cor de escarlata, sangue. Verso 14. E os exércitos dos céus seguiam, vestidos de linho fino, alvo e puro, montados em cavalos brancos. Mas você pode dizer, mas esse exército aqui é anjo. Veja, qual é a roupa que eles estão vestidos? Linho fino e puro, montados em cavalos brancos. Qual é a roupa que foi dada para a igreja em Apocalipse, versículo 7? Alegremos-nos, exultemos, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e a sua noiva está preparada. Qual é a roupa que você vestiu quando chegou no céu? Verso 8. Para vestir-lhe foi-lhe providenciado o quê? Linho fino. Então esse exército que desce do céu está vestido com a roupa que ele ganhou. Quem é esse exército que desce do céu na vida do Senhor? É eu e você. Sabe o que significa? Que a igreja hoje é noiva, se torna esposa, é treinada para ser um exército e desce para guerrear com Jesus. Olha o que diz a Bíblia. E os exércitos do céu o seguiam, vestidos de linho fino, alvo e puro, montados em cavalos brancos. Uma espada afiada saía da sua boca para ferir com ela as nações. Dissecando aqui, esse é o relato da última trombeta. Presta atenção. Quando viu Daniel, seu profeta? Quando a trombeta do arrebatamento tocar, eu estou tentando ser simples, que Apocalipse é difícil, gente. E veja, você que eu estou tentando ser simples o máximo possível. Quando a trombeta do arrebatamento tocar, você sobe. E o que você fica fazendo lá por 7 anos? Vamos ver se você entendeu? Bodas do Cordeiro, galardões, festa. E enquanto isso, o pau quebra aqui na terra.
Depois de 7 anos, a última trombeta toca. Esses 7 anos na terra, 7 selos, 7 trombetas. Quando a última trombeta tocar, você vem com Jesus para a guerra, chamada Guerra do Armagedon. Agora veja bem o que você está aprendendo aqui. A grande esperança para você é subir com Jesus. Por que um pastor prega a grande tribulação? Por que ninguém prega? Porque é chato de ouvir, é muita conta e muito detalhe. E aí, não vamos pregar então? Vai deixar o povo no escuro, nas sombras? Se Jesus, uma irmã, não aqui, lá no centro chegou, ai pastor, é tão chato de ouvir essas mensagens. Falei, quais? Sabe o que eu estava pregando? A volta de Jesus. Falei, pastor, dá um pouquinho aí de água para descer. O que você quer dizer? Aí prega umas bênçãos. Falei, irmã, vai arrumar outra igreja para você. Você vê que a Bíblia, isso é exatamente o que Paulo diz, está dando coceira nos ouvidos aqui, ó. Não consegue ouvir, irmãos. Eu sei, você é cansaço, mas vença aí o cansaço. Isso aqui é para você saber, é conhecimento, é pureza. Se para você é difícil, para mim então tem que sistematizar tudo isso. Agora, qual é a esperança da igreja? Durante 7 anos, Anderson, a igreja está nas bodas. Aqui na terra 7 selos. Aqui na terra 7 trombetas. 2 testemunhas aparecem em Tel Aviv, pregando para o judeu que Jesus já voltou. Uma testemunha representa a lei, outra testemunha representa a lei e os profetas, a lei e os profetas. Eu posso afirmar a você, sem medo de errar em falsa interpretação, que é Moisés e Elias que vai pregar em Tel Aviv para o judeu. Jesus já voltou, Jesus já veio. Ele nasceu e vocês mataram ele. Durante esses 7 anos, Cris, também 2 bestas vão ter destaque. O anticristo vai estar na sua apoteose. Vai rasgar o tratado de paz de judeu e árabe. O falso profeta vai estar ratificando a palavra do anticristo. O mundo todo agora já vai estar com raiva dos judeus, se preparando para varrer o judeu do mapa. E você lá na glória. E você no céu. Alguém fala assim, que coisa injusta. O pau quebrando aqui, o crente no céu. Pois é, mas nós aguentamos durante a vida toda, chacotinha na escola, ei crentinho, aleluia, farinha no prato, bolo na cuia. Você é um crentinho quadrado. Não, o que nós aguentamos de cristãfobia aí, irmão, de bullying. O que nós aguentamos de perseguir, e tentação. E tentação que o crente resiste para subir. Não, eu quero subir com Jesus. Não vou, eu quero subir com Jesus. E perseguição. E crentes com a cabeça cortada. Tem gente que fala assim, mas tem crente sendo perseguido e a igreja hoje não está sendo perseguida. Tudo bem, irmão. O crente lá da Ásia está tendo a cabeça cerrada. Eu preferiria ter a minha cabeça cerrada do que passar o risco da apostasia. Eles não têm risco de apostasia. Aqui é pior, Nani. É pior do que os nossos irmãos lá, com a cabeça cerrada. Porque lá eles não têm risco da frieza espiritual, porque eles estão no fervor da perseguição. Lá eles não têm risco da apostasia e de heresias como temos aqui. Eu preferiria 1000 vezes ser perseguido sem passar o risco de me desviar. Então veja você, que em cada lugar do mundo tem profecia se cumprindo. Na Ásia, cabeças cerradas e perseguições. Na Europa, morto, o evangelho está morto. Nas Américas, o evangelho se apostatou. Está frio e apostatado. Quem me dera, Luiz, se a igreja te corresse perigo de morte e não perigo de desvio. Eu preferiria uma faca no meu pescoço do que no meu interior, inconsciente,
eu estar correndo o risco de me desviar do Evangelho. Porque uma faca no meu pescoço, eu estou consciente que eu subo com Cristo. Mas se eu tiver com a minha mente inconsciente que eu estou me desviando, eu não tenho consciência nenhuma. Então, irmãos, eu louvo a Deus, porque esses irmãos que têm os seus pescoços cortados, como Pedro disse, não sou digno de morrer como meu Senhor, me crucifiquem de ponta cabeça. Eu louvo a Deus, porque quando nós chegarmos na glória, eles terão o maior galardão de todos. A Bíblia diz que esse tipo de gente não ama a sua vida. Tente livrá-los da morte, você vai ver o que eles falam para você. Um pregador chinês, o irmão Yun veio no Brasil, veio em Curitiba, foi em Curitiba que ele disse isso. Pregou para 10 mil pastores, um pastor da China, e disse: vocês brasileiros estão orando para a perseguição da China acabar, e nós na China estamos orando para a perseguição começar no Brasil. Porque o irmão Yun disse, é por causa da perseguição chinesa que na China nós temos 500 milhões de cristãos. Lá não tem mercado gospel, lá não tem rádio gospel, lá não tem isso, lá não tem aquilo outro. Lá eles se congregam em casa subterrânea, é no meio do mato, se veste de cocô para fugir do faro dos cachorros. E eles, o irmão Yun teve aqui e falou assim: parem de orar pela igreja chinesa, é vocês que precisam de oração. Nós precisamos despertar. Diga, eu preciso despertar. Sabe por quê? Porque Jesus não breve voltará, nem cedo virá. Jesus já está às portas. Jesus já está voltando. Agora olhe bem, temos que parar de brincar de ser crente, brincar de igreja. Temos que ter fervor, paixão, intensidade. E Jesus disse: cuide, para que esse dia não vos apegue, não vos tome de surpresa. Agora veja, você não tem que ficar assustado sem dormir com essa mensagem. Você deve pensar. 1 de João 1,7: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Não deixe o diabo te acusar. Quando o diabo vier e te acusar, você fala assim: Satanás, Satanás, Jesus me comprou com o sangue dele. Eu sou salvo, eu sou eleito do Senhor. Amém? Eu quero que você fique em pé no seu lugar.